Hello, gente. Boa noite. Deixa só eu caminhar essa live aqui para algumas pessoas e conseguir me ajeitar aqui, porque aqui tem todo um improviso. Foi sal. Só encaminhando a live para as pessoas, que elas possam vir nos assistir, dialogar com a gente. Acho que foi. Oi, oi, gente. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa última live do projeto Desarmariar, diálogos sobre dança, diversidade sexual e de gênero. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai conversar com a gente sobre Vogue Femme. Acredito que ela já está por aqui. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês acham que têm interesse no assunto ou para vocês mesmos também que estão por aqui assistindo a gente. Já encaminha aí, manda para as pessoas. Deixa eu mandar a solicitação para Miranda. Olá, boa noite. Boa noite, a pioneira! Era tudo Boa para as noite. gatinhas. Que honra estar falando contigo, mulher. Fico nervoso, olha. Me tremo Ai, toda. que tudo. Hoje a conversa vai ser tudo, vai ser escândalo. É sobre isso, como diz os meus filhos. É isso, sobre isso. Gente, mais uma vez, para quem está chegando aí na live, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Essa é a última live da série Desarmariar, Diálogos sobre Dança, Diversidade Sexual e de Gênero, um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, contemplado pelo meu nome, que eu sou dessas. Vai ter lançamento de videodança que recebe a mesma titulação do projeto Desarmariar. Mês que vem estamos já produzindo essa videodança e como contrapartida estamos ofertando 4 lives com convidados e uma convidada para falar sobre sua experiência, para falar sobre sua dança, para falar sobre sua narrativa, sobre sua contranarrativa, sua contra-hegemonia possível. E hoje a gente tem uma super mega convidada especial, também conhecida. Vou ler aqui como foi me passado, tá? O seu resumo do seu currículo, mas aí Ah, depois ela se apresenta como se sentir mais à vontade. Pioneira Mãe Gaga Kengarau, ou Silvia Miranda, é uma travesti de 21 anos que foi responsável pela propagação da comunidade Ballroom no estado do Ceará. A mesma fundou o coletivo Becha Cearense, que trabalha principalmente com comunidade Ballroom e atividades sociais para o público LGBTQIA+. E a Gaga trabalha com chant, apresentadora, professora, dançarina e produtora de balls. Seja bem-vinda, meu anjo, muito bem-vinda. Fique à meu vontade para se Deus. apresentar. Boa noite, gente. É isso, né? Como já falaram aí, já falaram bastante. Falaram tudo que eu faço, né? Meu nome é Silvia Miranda. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Mas na comunidade de Bauru eu sou Iaga Kingarau. E vou matar, me passar mal.
a pioneira de Fortal, né? Sou pioneiro daqui de Fortaleza, responsável pelo crescimento da cena. É o que dizem por aí, né? Por isso que deram esse título para mim. E faço eventos daqui, faço baus, dou aulas de vogue, faço chant, apresento as baus. A gente faz a Ballroom acontecer, né? E é isso que a gente faz aqui em Fortaleza, assim, a Ballroom acontecer. A gente propaga a Ballroom. A Ballroom é meu trabalho principal da minha vida. E é isso, Eu vamos acho conversar fantástico. hoje, vai ser escândalo. Vai ser escândalo. Gente, lembrando que o diálogo é um diálogo aberto, nós estamos aqui como pessoas que estão dialogando, mas vocês também participam. Porém, para uma participação mais direta, eu vou pedir para quem tiver pergunta, coloque na caixinha de perguntas e não no comentário, porque às vezes o comentário a gente acaba se perdendo, vai deixando passar e fica um pouco confuso. Então, se você quer que a sua pergunta seja respondida, você coloca ali na caixinha de perguntas, que aí a gente visualiza e responde, tá bem? Não que a gente não vá ler os comentários, a gente vai ler, é só para a gente não deixar passar nada despercebido, tá bem? Miranda, seguinte, eu já peço para te fazer uma apresentação nesse sentido de identidade social. Como que é esse trânsito que tu realizas na tua vida enquanto uma artista travesti da dança, né? Não só da dança, tu és uma artista plural, mas o recorte do projeto Aquele Trama também por esse campo mais singular da dança, da produção de subjetividades na dança. Como tem sido isso? Então, foi bem desafiador, né? Todo o processo da Ballroom aqui no Ceará, porque quando tudo começou, quando todo o processo começou, eu me assumi enquanto travesti em março de 2018 e nesse tempo a comunidade Ballroom começou a aparecer, né? Foi quando a gente começou a pensar. Nesse tempo eu passei no edital e em junho de 2018 a gente fez a primeira Ballroom. E foi assim, né? Tipo, tudo foi muito desafiador. Primeiro, que a comunidade Ballroom ela é uma nova comunidade, né? Então, era muito difícil eu chegar e mostrar para as pessoas daquela comunidade, as pessoas acharem que aquele trabalho era válido, que era importante, sabe? E nesse tempo, existiam muitos grupos de dança em Fortaleza. E a maioria desses grupos de dança, assim, fazia muito vogue de uma forma muito errônea, sabe? E ensinava de uma forma muito errônea. Então, tipo assim, tinha dois grandes fatores. O primeiro fator era de ser uma nova cultura, uma nova expressão, um novo momento aparecendo. Eu acho que o segundo fator também de dificuldade para tudo se desenvolver era, assim, eu ser uma travesti, né? Porque a nossa imagem ela é marginalizada a todo momento. Então, as pessoas elas não vão acreditar de primeiro momento que uma travesti é profissional o suficiente para fazer uma pau, para dar uma aula de Vogue, para estar aqui, sabe? Então, tipo, de primeiro momento foi muito complicado acessar espaços públicos, principalmente porque tudo que é público é muito difícil, dinheiro público é muito edital. Tá aí, você passou aí no babado, sabe que é um babado muito difícil, assim. São informações muito inacessíveis. E enquanto travesti, tive várias situações, assim, no meio escolar. Então, tipo, sim, passei por muitas dificuldades. Em informação, em linguagem, porque esse meio de editais tem uma linguagem muito rebuscada. Então, tipo assim, são espaços que não são acessíveis para os nossos corpos e para nossas vivências, enquanto pessoas trans, sabe? Tipo, não são coisas acessíveis. São coisas que estão ali, nossa, mas que terão vários requisitos para que, tipo, isso volte para eles de alguma forma. E sempre E é coloca a gente. legal que tu acionas uma questão, é legal não, né? Tipo, tu acionas uma questão aqui que eu acho importante a gente abrir essa dobra para pensar que quando a gente fala de dança, a gente não está falando de, enfim, é um recorte, né? A gente está fazendo esse recorte, mas quando a gente fala de dança, a gente está falando de uma teia relacionada com diversos outros aspectos sociais, principalmente quando a gente vai falar de corpos
que são socialmente colocados à margem, não só no contexto da dança, mas no contexto social como um todo, corpos violentados por dispositivos como o racismo, a transfobia, a homofobia, né, machismo e tantas outras estruturas e tantos outros dispositivos de violência. Então, quando tu falas, antes de pensar a dança, é preciso pensar Miranda, essa vivência, né? Antes de pensar essa questão da arte, dos aspectos estruturais dentro da arte, é preciso pensar que existe um dispositivo de violência que antecede, quando tu mencionas a escola, né? O acesso a essa informação que supostamente é uma informação global, geral, ou uma formação que deveria ser para todos, né? Sim, tipo, é exatamente, sabe? Tipo, nós, enquanto pessoas trans, as nossas vivências sempre virão, assim, em primeiro lugar. Tipo, quando nós somos chamadas para fazer algum evento, são as pessoas trans artistas. Tava até conversando isso hoje com a minha filha. E quando tem evento trans, em alguma roda de conversa, são as pessoas trans artistas, trans dançarinas. Mas quando são pessoas cis, são tipo profissional do meio da dança, profissional disso, daquilo. Então, tipo assim, em todos os lugares, de todos os momentos, a partir do começo até o fim, nossa vivência, nossa imagem, ela é desvalidada a todo momento. E, tipo, as pessoas, elas começam a desvalorizar o nosso profissional apenas pela nossa identidade de gênero. Porque é isso, as pessoas não acreditam que a travesti, ela tem poder, porque a marginalização faz as pessoas acreditarem que todas as travestis são prostitutas, que todas as travestis têm outras vivências específicas. Tipo assim, as pessoas ainda ligam a prostituição como uma coisa ruim, ainda mais, sabe? Ainda tem isso, né? Ainda tem a marginalização da prostituição em si, né? Que a questão não é somente o fato, a questão, acho que a problemática não é ser, a problemática é quando se torna a única alternativa viável. Então, existe toda uma estrutura de marginalização, tanto da questão da identidade de gênero, quanto da questão da profissão, como tu mencionas, né? E existe toda uma estrutura simbólica, de violência simbólica mesmo, para pensar nas nossas ações enquanto artistas, né? No sentido de, quando eu convido Miranda para dialogar sobre diálogos sobre dança, diversidade sexual e de gênero, existe também aí, é preciso reconhecer que existe uma pulsão, existe um direcionamento que está amarrado à questão da transfobia, que é Miranda está participando de um evento que pauta ou está dentro da agenda anti-LGBT-fóbica. E se não fosse um evento anti-LGBTfóbico, e se não fosse um evento que tramasse por esse campo da diversidade sexual e de gênero, em que momento isso iria acontecer, né? Para a Exato, gente tipo, refletir juntos. sim, tipo, sei lá, né? Porque quando nós falamos assim de dança e já partindo para aquela pergunta que tu fez no começo, de como foi esse processo de ser travesti nesses lugares. E a desvalidação, não só isso, mas é você chegar nesses lugares que é majoritariamente composto por pessoas cis. E nessas pessoas cis, a maioria é homem cis, hétero, mas. Tipo, você vai ver batalhas de all-style, batalhas de danças urbanas. A grande maioria do painel de jurados que está lá recebendo dinheiro para julgar as pessoas são homens cis héteros. DJ, homens cis héteros. Hosts, homens cis héteros. Organizadores de eventos, homens cis héteros. Então, tipo, essa maioria também implica em tudo que vai ser feito. Porque um homem cis hétero nunca vai saber qual é a vivência de, tipo, uma gata cis lésbica, uma gata cis pan, uma pessoa trans. Essa pessoa não vai saber. Então, como essa pessoa vai atender esse público nos seus eventos? Sendo que a maioria, tipo assim, só as folha 4, só a cisgeneridade brancas. Então, tipo assim, desde o começo já é uma coisa muito estrutural. Então, não só a desvalidação, mas também a falta desses corpos enfraquece também a introdução de qualquer coisa que seja. Mas a cena de Fortaleza se mancou, né? Porque ela saiu de Fortaleza e virou internacional também. Eu acho glória, eu acho tudo. Eu assisti essa bom.
É, quando tu falas sobre essa questão É porque assim, a gente tem umas perguntas passaporte, mas tu vai falando umas coisas que me estimulam a questionar, assim. Te questionar, me questionar e questionar as pessoas que estão próximas, né? Aqui no Pará, a cena ainda está engatinhando, né? A cena Ballroom está engatinhando. Inclusive, sou uma das lideranças da Ballroom aqui. Model de uma casa, que é a Casa de Maniva. Porém, a gente ainda tem um- um- uma questão a ser resolvida mesmo, que é a presença de mulheres trans, travestis e até mesmo homens trans na cena. A gente tem pouquíssimas pessoas trans, até pouquíssimas pessoas não binárias também na cena, né? A cena chega aqui por meio de corpos LGBTQI, por meio de homens cis brancos, gays, é, e ela chega nesse contexto, né? Num contexto, inclusive, de classe média também. E aí a gente está tendo uma certa dificuldade de acessar e ao mesmo tempo não sei se dificuldade de acessar, porque parece que a gente está tentando levar e eu não sei se o rolê é levar, entende? Eu não sei se o rolê é acessar essas pessoas. Mas como que, quando tu fala assim, a cena que se mancou, né? Como, que estratégias vocês criaram, encontraram, ou de que forma isso fluiu aí nesse sentido, de encontrar corpos T's e dizer, ei, mana, let's go, que já tá na hora, né? Tipo isso. Então, ontem a gente estava fazendo uma live para falar sobre a falta de pessoas trans masculinas na cena. Assisti E, hoje de tipo manhã. assim, e aí, tipo assim, uma coisa que eu estava comentando ontem, que eu acho que muita coisa também é sobre quem está lá desde o começo. Porque eu falo de mim mesma que eu me sinto muito desconfortável perto de pessoas cis brancas, classe média. Essas pessoas perto de mim me deixam desconfortáveis, porque são vivências diferentes, as pessoas têm vários privilégios. Eu não gosto nem de escutar as pessoas falando, tipo assim. Tem gente que vai falar sobre os seus problemas de pessoas cis héteros, que são problemas mais fúteis do mundo, sendo que eu tô lutando todos os dias para ter o que comer, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas que estão presentes também mexem com o espaço e quem vai chegar. Porque como uma travesti preta vai chegar num espaço de uma aula de Evoque Femme, mesmo sabendo que a comunidade ballroom foi criada por travestis, mas em uma sala lotada de gays cis brancos. Eu não queria entrar numa sala dessa e treinar lá. Eu não gostaria, eu não vou ficar confortável, não vai ser a minha vivência. Aqui, quando começou, só tinha eu e a Sol enquanto travestis. E depois de um tempo, isso foi aumentando, 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 porque tinham pessoas trans, assim, tinham travestis. Então, eu acho que as estratégias para trazer as pessoas trans é primeiro entender os privilégios enquanto pessoas cis e o que é que vocês podem fazer. E dar esse acesso às pessoas, sabe? Tipo, também não é sobre levar, é sobre acolher as pessoas, sabe? Tipo, receber as pessoas, mostrar para as pessoas o que aquele espaço é. E que aquele espaço ele é feito especificamente para aquelas pessoas. Porque para mim uma comunidade que foi criada por uma travesti, ela é feita primeiramente para as pessoas trans, depois para as pessoas cis. Então, tipo assim, as pessoas trans quando chegam na cena, elas têm que entender que elas são a realeza da comunidade. Porque é isso. Nós, nas nossas vivências, nos nossos dias a dias, nós passamos por N coisas. N coisas, N situações, assim, de assédio, de violência verbal, de violência física, de coisas invasivas. Então, o mínimo de violência que seja e o mínimo de desconforto que seja pode nos causar, tipo, desinteresse total, sabe? Tipo assim, pode causar um grande desinteresse das pessoas de adentrar essa comunidade. Então, tipo, é primeiro aprender os privilégios enquanto pessoa cis. O que é que eu posso fazer para as pessoas trans? Ah, a gente pode alugar uma sala de dança e fazer uma aula de blog gratuita. A gente pode, então a gente vai fazer. A gente pode fazer uma doação de cesta básica para várias pessoas trans. A gente pode, então a gente vai fazer. Porque a cisgeneridade, ela tem vários acessos. Independente de, tipo assim, da raça e classe social de uma pessoa cis,
no primeiro ponto que você se reconhece enquanto cis, você tem, tipo, vários privilégios à frente de nós enquanto pessoas trans. Nós somos pessoas vulneráveis a todo momento. Eu mesmo saio do meio da rua, boto meu pé para fora de casa sem saber que se eu vou voltar viva. Isso é um fato, porque nós moramos no país onde mais mata pessoas trans no mundo todo. Então, tipo assim, é saber os seus privilégios, é saber com quem você está lidando também, porque essas pessoas elas já vêm fragilizadas. Então, saber receber essas pessoas, saber a linguagem, sabe? Os comportamentos, tem muitas coisas estruturais dentro da comunidade Bauru que é tipo muito ó, e afasta essas pessoas. Então, tipo, é entender, dar voz às pessoas. Ah, a gente quer trazer pessoas trans para Bauru. Vamos chamar aquela gata trans que foi numa bala e pergunta para ela por que ela não veio mais. Vamos saber por que ela não veio mais. E vamos mudar isso. Vamos chegar numa pessoa trans masculina e vamos perguntar: o que é que você acha que deveria mudar na Bauru? O que é que você acha que seria interessante para Bauru para você poder vir para Bauru? Então, tipo assim, é sobre chegar nas pessoas trans, que são as pessoas que vão trazer informação verdadeira, saber o que, é que essas pessoas precisam e atender às necessidades dessas pessoas. É isso que a Bauru é. Escutar, né? Tem Sim. uns comentários aqui. Só vou repetir a minha fala no início, gente. Se vocês quiserem elaborar uma pergunta para ser respondida, assim, para a gente acabar não perdendo, façam lá na caixinha de diálogos que a gente responde, que a gente tenta dialogar aqui. É porque senão os comentários vão subindo. Mas eu vi que teve uma pergunta bem legal aqui. Comentaram: hoje em dia está um formigueiro de trans a Bauru, no Ceará. Tem demais. Perguntaram como tu vês hoje em dia o papel de pessoas trans na arte, ainda visto como algo exótico? Hum. Então, eu acho que hoje nós temos um pouco de visibilidade. Tipo, não o suficiente, não é. E, tipo assim, um pouco de visibilidade que nós temos também é muito focado nas pessoas transfemininas também. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas trans no meio artístico ainda são vistas enquanto pessoas exóticas, né? Tipo, é muito. É isso, gente. A cisgeneridade ainda ocupa muitos lugares. Muitos lugares, muitos lugares. Tem muitas pessoas cis que nem sabem que são cis. Eu mesmo, tipo assim, lido com muitos espaços públicos aqui de Fortaleza, espaços públicos que fazem trabalhos para a juventude, para a comunidade LGBT, funcionários cis que não sabem que são cis. Então, me diz se essas pessoas pensam na existência de pessoas trans. Essas pessoas não devem saber nem o que é uma pessoa trans. Deve tipo, comparar uma drag queen, porque é isso, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente ainda precisa estar em mais lugares. A gente precisa estar em todos os lugares. No The Voice tinha uma travesti. Não. Quero 10 pessoas trans naquele The Voice. Tipo assim, eu tô cansada de da gente estar sempre homenageando poucas pessoas. Ai, a primeira pessoa trans de tal espaço. Ai, a primeira pessoa trans de tal espaço. Ai, o primeiro boy trans de tal espaço. Ai, a primeira pessoa não binária a conseguir E, isso. Tipo assim, tô e cansada de acaba se muitos tornando, se números. tornando um peso de tentar balancear, né? Tipo, eu faço uma análise aqui parecida com o fato de corpos pretos ocuparem espaços. Sei que são dispositivos diferentes, mas acontece situação, por exemplo, quando corpos pretos ocupam o lugar de classe média branca, tipo, ai, não, tem aqui uma pessoa preta. Acabou, né? Como se sanasse o problema da estrutura como um todo. Então, quando tem uma travesti, quando tem um boy trans, quando tem um corpo trans ali naquele cenário, naquele contexto, a intenção é balancear toda a estrutura por causa daquele corpo. Eu acho Ah, que, tem tipo um. assim, o objetivo principal é conseguir atenção através de feitos sociais. É o que a maioria das mídias fazem, para poder sair como a mídia boa que contratou pessoas trans. Ai, tem uma travesti atuando na novela da Globo. Foda-se a Globo. Só tem uma.
Nessa novela toda, quantas pessoas cis não tem naquela novela? E só tinha uma pessoa trans? Uma pessoa trans. Será se essa pessoa trans estava sendo paga pelo mesmo valor que as outras pessoas cis? Porque até por isso eu passei. Meses atrás eu estava discutindo com um produtor de eventos de danças urbanas que queria fazer uma batalha de Vogue e não queria pagar o mesmo valor pra gente, do mesmo valor que ele pagava os outros homens cis héteros que ele ia contratar. Então, tipo assim, é muito insano o quanto essas pessoas acreditam no poder da cisgeneridade. Assim. Gente, pra mim a cisgeneridade é uma falha. A cisgeneridade tem muito que aprender. Muito que aprendeu, muito que abrir a cabeça. Porque se você é uma pessoa cis, que na sua cabeça só existe o homem de neca e a mulher de vagina, e você pensa que só existem esses dois tipos de corpos, assim, você é uma pessoa muito insana. Em que bolha você vive? Que bolha você vive? E é muito isso, nós não temos acesso aos espaços, nós não temos acesso a chegar lá e ter maioria e as pessoas notarem a nossa existência. Porque, como eu estou te falando, nem sei se tipo, metade da população mundial sabe da existência de pessoas trans. Porque é Ou se muito se pouco, reconhece nós como somos pessoa cis. muito poucos em todos os lugares. Então, tipo, é muito uau, a gente está sempre comemorando poucas e poucas e poucas pessoas e sempre vangloriando as pessoas que colocaram lá dentro. Tipo, eu consegui ingressar numa emissora de TV. Muito obrigada aos funcionários que me receberam. Não, muito obrigada a mim, que foi babadeiro o suficiente para chegar aqui. Yes. A mesma coisa que eu falei da minha casa esses dias. Eu agradeci pela conquista da minha casa através da Baurum, mas não foi a Baurum que me deu a minha casa, não. Foi eu que trabalhei bem duro e aguentei o suficiente para ganhar dinheiro e poder pagar minha casa. Então, Yes. tipo, eu também não tenho que ficar agradecendo a cisgeneridade por estar fazendo uma reestruturação histórica. Sim, é obrigação da cisgeneridade. Assim como é direito teu também, de qualquer outro corpo, ocupar esses espaços. Não tem que ficar agradecendo por estar ocupando um espaço que é teu por direito, saca? É Tipo, isso. vou agradecer porque você me deu o que é meu, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Né? Ah, Miranda, me conta um pouco sobre o Vogue Femme. Aí, para as pessoas saberem, assim, a nível de informação, quando eu propus essa live para a Yagaga, ela disse assim: não quero, ou então peço que, se possível, você coloque Vogue Femme e não Vogue Dance. E aí tu já podes falar um pouco para a gente sobre esse contexto macro e por que a escolha do Vogue Femme. tudo. Então, tipo assim, Deu uma travada aqui para mim, não sei se tá me você escutou. escutando? Agora escutei. Ah, então, tipo assim, Vogue Dance não é nenhuma palavra assim muito utilizável. O nome é Vogue Femme, basicamente. Ou tem o Vogue Old Way, tem o Vogue New Way e tem o Vogue Femme. São três danças diferentes. E aí é Vogue Femme, Vogue Femme, Vogue Femme. Eu sempre digo que, ao meu ver, Vogue não é uma dança. Vogue é uma performance. Eu performo. Tipo, dentro do Vogue Femme, nós temos elementos básicos. São hands performance, catwalk, duckwalk, spins, dips, flow performance. Mas eu não treino para uma bal, tipo, eu não vou me coreografar para uma bal, sabe? Tipo, no dia da bal, vai vir muito meu feeling, vai vir a minha vida. Tipo, uma pessoa muito sábia, que é a Akira, uma vez falou pra mim que a gente performa o que a gente vive. Isso é muito real. Eu, quando me assumi travesti, a minha performance ficou totalmente diferente de quando eu era antes da transição. Um grande fator que pode fazer a gente, tipo, ligar isso sobre o que a performance fala sobre a nossa vida é que antes eu morava numa casa no chão. Então, tipo assim, eu podia tacar as pisadas, fazer a louca, fazer os jipes bem loucos e nem comer ninguém. Agora eu moro num apartamento.
Então, tipo, eu tenho que fazer a minha performance ficar mais leve. E a minha performance vai refletir sobre o que eu vivo, entende? Então, tipo assim, Sim. o Vogue Family é isso pra mim. Ela é uma performance que eu vivo. É uma coisa muito de sentir, é uma coisa muito de se jogar. E por isso que eu sempre falo que as pessoas elas têm que buscar a informação no lugar certo. E, tipo, Vogue não é só uma dança, eu não posso chegar e, tipo assim, só me interessar pela dança Vogue. Eu tenho que chegar e saber quem foi que inventou o Vogue. Saber de onde o Vogue vem, de como é a comunidade, de onde essa comunidade começou. Quem foram as pessoas que desenvolveram essa comunidade aqui nesse país? E quem são as pessoas trans que eu vou pagar para aprender a fazer Vogue Femme? Porque eu também não vou lá tentar aprender só com gente cis, não. Eu também acho que tem muita gente cis dando aula de Vogue. Tem muita gente cis protagonizando a Ballroom. Estou cansada, mais uma vez, eu estou cansada de ter poucas pessoas trans dando aula. Eu estou cansada de ter poucas pessoas trans como pioneiras. Eu estou cansada de ter poucas pessoas trans protagonizando a comunidade Bauru, sabe? E é isso. E eu acho Blood. Eu acho que esse lugar da compreensão da historicidade, da construção narrativa que se dá, eu acho que muito também por esse lugar que tu acionas, que é eu performo o que eu vivo, né? E pensando essa relação que tu criaste tão direta com a casa, que é um lugar físico onde a gente habita, e nesse contexto de isolamento social se intensifica, mas aí a gente questiona quem são os corpos que já estavam em isolamento social antes da pandemia, né? Que treinam em casa, que fazem tudo em casa por não conseguir sair, por não ter direito à cidade, por não ter direito à rua. E aí eu fico pensando nessa metáfora da casa também, que são os coletivos da Baum, né? Uma casa construída a partir de corpos cis, uma casa construída somente a partir de corpos cis brancos, uma casa construída a partir dessa relação que ainda não consegue acessar de fato a diversidade, é uma casa a se questionar, né? É uma casa a se problematizar, é um movimento a se problematizar. Que espaço de lugar, que lugar é esse simbólico que eu estou construindo? Que discursos são esses que eu estou construindo e destruindo, né? E quais discursos somente são possíveis de destruir a partir da presença desses corpos da diversidade nessa minha casa, nesse meu coletivo? Eu falo isso porque eu falo isso pela minha trajetória enquanto artista, né? Acho que a partir do momento que eu encontrei a Ballroom, eu comecei um movimento que é esse movimento de desarmariação, como eu tenho chamado, né? Esse movimento de criar mesmo um outro corpo para mim, um outro corpo que não se entende mais nessa lógica binária, um corpo que não se entende mais nessa lógica heteronormativa, principalmente na dança, que se propõe a experimentar outras vivências, outras corporeidades, que se propõe a fundar um coletivo que trama sobre isso, coisa que em outro momento da minha vida dificilmente eu teria coragem ou então teria empoderamento suficiente para me colocar ali naquele lugar e dizer, não, a gente vai fazer isso, esses vão ser os nossos discursos, a gente vai discutir, a gente vai tensionar, a gente vai questionar as coisas, que é uma coisa muito cara para gente. É muito caro, e como tu falaste, né? Não é simplesmente colocar lá. Tem um custo. Tem um custo financeiro, um custo simbólico, um custo de vida, um custo que atinge também esse campo do financeiro, mas quando você se coloca ali naquele lugar, você ganha muitas coisas, que é muito legal, soma com a sua trajetória, mas você perde. Você vai fragilizando estruturas e se afastando de outras estruturas. Então, é um jogo, a palavra é jogo, e todo jogo é poder, é exercício de poder, para a gente questionar quem é que está com esse poder nas mãos, tanto dentro Exatamente. quanto fora da comunidade Paulo, né? Ai, deu uma. É exatamente, tipo, por isso que eu falo sobre. É por isso que eu falo, assim, sobre entender seus privilégios, sobre saber usar os seus poderes que você tem para mudar a situação, para fortalecer aquele momento, fortalecer aquela coisa que precisa ser mudada, sabe? Por isso que eu falo, tipo, enquanto se eu tenho o privilégio de fazer isso, eu vou usar esse meu privilégio, vou
Que tal dar isso para uma pessoa trans? Trazer uma pessoa trans. Teve um comentário aqui de uma pessoa que disse que se assumiu enquanto pessoa trans através do Vogue Femme. E eu me assumi enquanto travesti através da Ballroom também. Então, tipo assim, a Ballroom também fala muito sobre a pessoa que eu sou diretamente. Quando eu falo que a Ballroom é minha vida, é porque a Ballroom ela fala sobre diretamente. Então, também, quando eu falo de que a gente tem que procurar nos lugares certos, é que eu, enquanto travesti, eu trabalho com a Ballroom desde quando eu comecei, sim, pelo interesse pela Ballroom e hoje eu me sustento com a Ballroom. Então, para mim, é muito ofensivo quando uma gay cis branca está dando uma aula de folk femme e ganhando muito dinheiro com isso. Para mim, não faz sentido. Não tô nem aí quantos anos de dança você tem se você for branca. Se você for uma cis branca dando aula de folk femme ganhando rios de dinheiro, para mim isso não faz sentido. Eu fico confusa. Não faz sentido para mim. Não é seu espaço, não é seu momento. Você não deveria estar ganhando tanto. Deveria ser uma pessoa trans ali no seu lugar, sabe? Vamos ver que tem uma pergunta, né? Tem. Ah, Gostaria de deixar claro minha obrigada. admiração pela IHH. Eu sempre estou aprendendo com você. Te amo. É Elo aqui da cena paraense. Maravilhosa, Obrigada, inclusive. amore. E a Gaga, deixa eu te perguntar uma outra pergunta. Tu reconheces a LGBTfobia e suas interseccionalidades atuando dentro e fora dos contextos artísticos, culturais? Se sim, de que forma tu acha que isso acontece? Então, vamos lá. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas acho que a gente tem um direcionamento. No início, a gente falou um pouco sobre esse Sim. reconhecimento da LGBTfobia. Pois Mas é, tipo, eu acho que no meio artístico ele ocorre desde o reconhecimento, quando nós, pessoas LGBT, as pessoas já nos reconhecem enquanto pessoas LGBT, elas já deixam de acreditar no nosso trabalho aí. Então, tipo assim, eu acho que a LGBTfobia acontece desde o começo, que as coisas não são acessíveis. Por exemplo, se eu vou fazer um evento para pessoas trans, um evento de dança para pessoas trans, mas aí eu só vou pagar essas pessoas por mês. Então, as pessoas trans que se virem para achar em algum CNPJ e receber esse dinheiro. E, tipo assim, quem tem MEI sabe que é 60 foi para a gente pagar todo mês para poder emitir nota. Então, tipo assim, mais uma conta a pagar. E nem para as pessoas trans têm, tipo assim, o financeiro estável para poder estar fazendo isso. Então, eu acho que a LGBTfobia, tudo começa desde o começo de que as coisas não são acessíveis. As coisas só são acessíveis para as pessoas cis héteras. As pessoas cis héteras, elas vão ter acessibilidade mais fácil a isso, aquilo. Aí no banco de boas, para fazer CNPJ, sem medo de ser assediado, ou ser atacado, ou ser um alvo de atenção, sabe? E ou aí até eu mesmo as acho questões que dos documentos, né? Quando está num processo enfim, de resolver as coisas do edital, como a gente deu exemplo agora, né? Tem toda a questão de documentação, de acesso a determinadas estruturas que corpos trans habitualmente não têm. Então, pensar que a sim, LGBTfobia, ela opera também nesse campo aí, né? o nome é um babado ainda sempre muito pesado, né? Tipo, o nome das pessoas trans ainda é algo muito pesado. E para mim, às vezes, também não faz sentido porque que as coisas são tão difíceis para nós, sabe? Muitas vezes eu já vi espaços que solicitam o nome social das pessoas trans, mas depois ainda falam o nome civil das pessoas, sabe? Ainda utilizam o nome civil das pessoas para alguma coisa. Sabe, tipo, já aconteceu de um edital, eu passar no edital, eu pedi meu nome social e aí no resultado do edital saiu meu nome antigo. Então, tipo assim, eu fico pensando como a cabeça da. Ai, meu Deus. Eu fico pensando como a cabeça da cisgeneridade funciona. Assim, sabe? Que faz umas coisas tão absurdas que o meu Deus e as pessoas ainda são profissionais.
Os brasileiros são chamados de profissionais. E ontem também estava conversando com as gatas sobre, tipo, uma batalha de All-Star. Que ela falou uma coisa que, meu Deus, aconteceu muito aqui em Fortaleza. E quando você chegava numa batalha de All-Star, por exemplo, e aí você dançava Vogue, as pessoas recebiam, tipo, deboches de volta, tipo, um catwalk mal feito, um duckwalk mal feito. Tá escutando? Tipo, Escutando eu tô, eu não tô te vendo. Não sei se as pessoas estão vendo, mas eu estou escutando, tá? A fala tá eu tô te ok. escutando e tô te Mas vendo de boa. gente, Tu não tá pessoas me que estão vendo? assistindo aí, não tô te vendo. Conseguem ouvir e ver direitinho o pessoal que está assistindo aí? Confirme aí pra gente. Que é bem exceção, assim, né? Vocês estão aí, vocês conseguem confirmar pra gente se tá o áudio e o vídeo direitinho? Ninguém Pois é, respondeu. porque pra mim aqui eu tô te vendo e te escutando perfeitamente. Tá um pouco embaçada, tá falhando a imagem, está embaçada a gatinha. Mas o áudio tá ok, tá para ouvir. Se você quiser, a gente segue assim, na esperança de mudar, ou se você quiser, a gente interrompe a live, eu salvo essa parte e aí a gente volta. O que que tu achas? Não, Como acho fica que a gente melhor? pode continuar assim, eu não vejo problema não. Acho Tá, que é bem então de tá, então boa. vamos. Se vocês quiserem ver meu rosto também, espera no meu Instagram, tô belíssima, gente. Eu acho o gloss, eu acho tudo. E aí, tipo, voltando ao que eu tava falando, espera isso, né? Tipo, quando você entrava nessas batalhas com o Volkswagen, você sempre recebia uns deboches infantis de volta. Porque é isso, esses lugares são, tipo, compostos por homens cis, que jogam machismo pra tudo que é lado. Jogam machismo pra tudo que é lado, eles dançando como os machão, sabe? E, tipo, jogando esses deboches de volta, fazendo um passo bem afeminado e rindo. Então, abertamente, isso acontece também. Não é só Yes, por trás, não é só comentários, não é só falta de presença. Abertamente, essas coisas acontecem. E as nossas estratégias de mudar, de fazer as pessoas se mancarem, é simplesmente chegar nesses lugares, ocupar e abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca e fazer as pessoas sentirem a mesma raiva, a mesma e exatamente raiva que elas fizeram a gente sentir. Ela é assim. eu lembrei agora de duas questões, né, que a gente discutiu nas outras lives, que é como a LGBTfobia recreativa opera nesse sistema. Tu falaste sobre operar nesse sentido de estrutura, né, de como que esses corpos têm acesso a esses espaços, como que esses corpos, enfim, conseguem chegar mesmo, estou falando no sentido físico, né? Será que tem dinheiro para transporte? Será que tem como entrar no rolê? Às vezes a bola é dentro de uma festa, e aí, essa festa é paga, essa festa é aberta, tanto nesse rolê de ocupar lugar como jurado, como jurado, ou como jurade, quem está organizando o evento, quem são as pessoas que estão participando, mas também tem esse dispositivo externo no mundo externo, né? Não que o mundo da dança seja externo, mas, por exemplo, quando a gente vai participar de batalhas mesmo de dança, a gente percebe a LGBTfobia recreativa acontecendo, e, por exemplo, quando eu entro performando o Vogue Femme, algumas pessoas riem, tipo, como se o que eu estivesse tentando ali fosse cômico. E eu Sim, fico assim, tipo, não sim, é cômico, gatinha, eu não estou tentando ser engraçada, nem nada do tipo. Assim como sim, teve a problemática do rapaz que usa, né, alguns elementos, nem sei nem se chegou a ser elementos, algumas coisas que ele capturou da internet para fazer vídeos de humor com Vogue, e as pessoas habitualmente me mandam o vídeo, me encaminham o vídeo, assim, e aí eu fico assim, tá, ok, mas por que você me é encaminhou? Porque o isso. vídeo é engraçado? Porque tem Vogue Femme? É, Não qual é o rolê aqui? você, é o passo do helicóptero. É Não o é passo do você. helicóptero, entende? Aí eu fico assim, tipo, até que ponto pra gente pensar que a LGBTfobia não opera só na exclusão desses corpos, mas também nessas formas
de recriação, né? Nessas formas de comicidade. Não que não se possa ser cômico, desde que se pretenda ser cômico. Se você, por exemplo, né, uma pessoa que trabalha com comicidade, ok, mas a questão não é essa que a gente está debatendo aqui, né? Não é esse ponto que a gente está debatendo. A gente está debatendo Sim, um ponto onde habitualmente a performatividade afeminada ou feminina é considerada cômica. Isso é uma forma de homofobia, isso é uma forma de LGBTfobia, isso é uma forma de transfobia. sim. Tipo, um grande fato que aconteceu esses dias sobre essa coisa do respeito e as pessoas acreditarem no nosso trabalho. Aqui no Ceará está acontecendo um babado, uma academia de dança que estão fazendo uma apropriação cultural, assim, abertamente, dando aula de fogo para pessoas que não sabem conhecimento. No interior do Ceará, já puxando esse assunto dessa gata que faz os passos do helicóptero. E aí, tipo, é muito incrível como as pessoas cis, elas sempre são vistas como pessoas de conhecimento, né? Que olha só, essa mona estava de ponto com Fátima Bernardes, como se ela, tipo, soubesse do que é que ela estava falando, e que ela não sabia. Ela estava falando palavras inventadas, coisas inventadas, uma grande apropriação cultural e uma visibilidade errada para a pessoa errada, que estavam falando coisas erradas. Mais uma vez, uma gay cis, não importa se é uma gay cis preta, uma gay cis ganhando visibilidade, é uma coisa que ela não deveria estar ganhando visibilidade. Tem várias travestis aqui no Brasil que dão hora de folgar há séculos, sabem muito bem do que estão fazendo e não estão ganhando a visibilidade que essa gay cis ganhou. Então, tipo assim, nesse momento que a gente tenta entrar em contato com essa academia de dança aqui do Ceará, a outras gatas também estavam fazendo essa comunicação com ela. Que eram duas gatas cis. Dois boys cis estavam fazendo essa comunicação com a academia. E eu também. Para falar que aquilo ali era uma apropriação cultural, que aquilo ali era errado. E que aquilo ali não deveria estar acontecendo. Abertamente, essa pessoa quis conversar com as duas gatas cis. Comigo, que eu falei que eu era a pioneira do Ceará, ela só falou assim: eu já falei com fulano de tal, se você quiser pode falar com ele. Ou seja, mesmo eu mostrando que eu tenho propriedade do que eu estou falando, ela preferiu terminar a conversa com uma gata cis. Então, tipo assim, as pessoas elas não levam a gente a sério. E uma grande estratégia que eu fiz para mostrar que as pessoas a me levarem a sério é mostrar para elas que eu tenho conhecimento do mesmo jeito que elas ou muito mais. Porque é assim que a cisgeneridade funciona com a gente. A cisgeneridade, ela sempre nos quer colocar para baixo com conhecimento. É com conhecimento que você quer brigar, então é com conhecimento que nós vamos brigar. Até que no começo da Baurunda aqui, eu sempre estava me comunicando com pessoas de fora. Eu colhi toda a informação que eu podia com as pessoas que criaram essa comunidade hoje em dia. Eu fui atrás de informações com as pessoas que estavam lá em Nova York nos anos 90, nas baldas dos anos 90. É para chegar para essas pessoas e falar assim: eu sei muito bem do que eu estou fazendo, eu sei muito bem do que eu estou falando. O número de baldas que eu já produzi fala por si só, e o número de viagens que eu fiz também. Então, tipo assim, é mostrar que a gente tem conhecimento, sabe? É mostrar que independente desses momentos e dessas infantilidades fúteis da genialidade, nós somos muito mais além profissionais do que as pessoas. Isso é um fato, essas pessoas não aceitam. E por isso que fazem processos tão difíceis, para que a gente não entre no hobby e a oportunidade de trabalho dela. Mas é isso. Precisamos normatizar que pessoas trans ocupam lugares, devem ocupar lugares, Não assim precisamos como pessoas cis. normatizar, isso é normal. Não precisamos normatizar, isso é normal. É normal ter pessoas trans em todos os lugares. Não é precisamos normatizar. É normal ter pessoas trans Yes. em todos os lugares. Se as pessoas pensassem assim, metade das coisas que acontecem com a gente não aconteceria. As pessoas acham Faz, absurdo ter pessoas trans faz andando toda a na rua. diferença.
Faz toda a diferença o que você acabou de falar. Faz toda a diferença, assim, tipo, da lógica de pensamento, né? Não precisa normatizar, é normal. E compreender o que me deixa um pouco frustrado, de certa forma, mas eu entendo que é um dispositivo, é essa coisa do balanceamento, né? Que tem que estar todo o tempo sempre o dobro, se esforçar o dobro, o triplo, o quádruplo de uma pessoa cis para, de alguma forma, acessar espaços que deveriam ser acessados, tipo, de boas, tranquilo, saca? Isso me frustra um pouco, nesse sentido de, imagina, já tem toda a estrutura de desigualdade social ali na base, quando você tenta sanar algumas questões, você ainda tem que se esforçar o dobro, o triplo para sanar essas questões. Então tipo, já está lá da desigualdade, tu ainda tem que pular degraus mais acima para poder chegar em um lugar que supostamente deveria ser de acesso universal, né? Isso me frustra um pouco, essa coisa do balanço da desigualdade, né? Isso é pura desigualdade social que a gente está tramando aqui. E isso não se faz. A gente está falando disso nesse sentido macro, mas para a gente pensar também esses espaços. Pensar também não, né? Pensar principalmente esses espaços artísticos, porque somos duas pessoas artistas, né? Que trabalham com arte, vivem de arte e tipo, é o fazer profissional. Então, quando a gente está tramando esses campos de violência, é pensar que essas violências elas são produzidas e reproduzidas dentro desses contextos artísticos. Eu fico agora aqui no cenário Belém, no cenário paraense, eu não estou falando de Bauru somente, né? Estou falando no cenário da dança como um todo e das demais culturas, das demais cenas. Eu consigo identificar pessoas trans, eu consigo identificar, inclusive, pessoas LGBTQIA+, assumidamente assumindo estéticas LGBTQI, porque para mim é uma coisa a pessoa ser LGBTQI e não assumir uma performatividade, uma estética ou uma dança LGBTQIA+, e outra coisa é ela assumir isso como ativismo, como lugar de protagonismo, né? Hoje eu consigo identificar muito mais isso, muito mais não, consigo identificar em alguns artistas. Mas é fato que a comunidade da dança em Belém, no sentido macro, né, no paraense, vamos falar, nos contextos que eu consigo atingir, eu percebo que ela ainda é extremamente violenta nesse sentido da LGBTfobia. É excludente, separatista, LGBTfóbica, né? É uma comunidade que ainda é LGBTfóbica. E talvez essa seja a intenção dessas lives, desses diálogos, para que as pessoas possam escutar, porque eu acredito que muitas pessoas que assistem essas lives são da comunidade de dança, possam escutar isso e entender que nós somos transfóbicos, ponto. Né? Somos transfóbicos. Então, como nós vamos agora agir para sanar esse problema ou para tentar minimamente causar menos impacto, né? E Eu causar acho que mais se a rachadura. gente pensa, tipo assim, se a gente pensa em mudar as coisas gradativamente, a gente já pensa em deixar as coisas mais difíceis e de longo prazo. Eu acho que as coisas, quando, principalmente questões de gênero, questões de diversidade, eu não vejo como mudanças que devam ser integradas assim, sabe? Em longo prazo, não é. Eu acho que, para mim, são questões necessárias de imediata mudança. Por que que eu falo sobre vivência das pessoas? Eu falo sobre o conforto das pessoas. Eu falo sobre a saúde mental das pessoas. Eu falo sobre os corpos das pessoas, sobre a identidade de gênero das pessoas. Então, para mim, não é uma coisa que, tipo assim, ai, tá bom, nós vamos resolver esse problema, mas só daqui a 3 meses tudo vai estar bem. Não. Tô cansada já de estar sofrendo as coisas, e estar passando situações, e estar vindo reclamar, e ser minoria. Então as coisas elas devem ser mudadas de forma imediata, o mais rápido possível, da forma mais rápida possível. Porque é assim que a gente percebe que, tipo assim, é esse o conforto, sabe, que uma pessoa tanto precisa sentir numa cena. Saber que as suas questões, que são questões especiais, específicas, serão atendidas pela comunidade que diz que vai atender, sabe?
Porque a comunidade era isso, as pessoas abrem a boca para falar sobre Ballroom, é a comunidade babadeira LGBT. Mas se as pessoas estão fazendo o que é preciso para acolher bem essas pessoas e fazerem essas pessoas ficarem na comunidade e ajudarem essas pessoas no processo de comunidade, sabe? Tipo, é sobre todo um babado. E até mesmo como tu mesmo falaste, né? Quando a gente fala que está falando sobre a existência de pessoas, é de imediato, porque a gente está falando do hoje. A gente está falando de a Gaga, tipo, sair agora da casa dela e ter que voltar o mais rápido possível, porque não sabe se vai voltar. A gente está falando de tantas outras travestis que é hoje, o rolê é hoje, não dá para, tipo, esperar uma mudança para amanhã ou para depois, né? A gente está falando de segurança, de estabilidade, de asseguridade, de direitos à existência para agora, para agora, tipo, para este momento que a gente está vivendo agora, né? Quando eu falo momento, eu digo Exatamente. essa hora, hoje, né? Essa semana, esse mês. Não dá para ser daqui a alguns anos. Baby, na sua opinião, como a vivência na Ballroom e no Vogue Dance, no Vogue Femme, desculpa, pode sensibilizar as pessoas e criar outras percepções sobre identidade de gênero e sexualidades não hegemônicas? Ou seja, como essa tua vivência, essa linguagem artística, esse cenário cultural se torna uma experiência educativa. Hum. Então, tipo assim, estamos no momento educativo, já começa em primeiro lugar, né? Nós estamos falando de Folk Fam, estamos falando de Ballroom e estamos falando sobre identidade de gênero, diversidade, sabe? E isso acontece a todo momento dentro da Ballroom. Então, a Ballroom, por si só, ela já é uma grande atividade social. A Ballroom, só por existir, ela já é um grande movimento social. Porque tem diversos corpos lá dentro, diversas vivências, diversas classes, diversas raças. Então, a Ballroom, ela por existir, só por existir, ela já é um grande fomento de informações gratuitas, assim. A todo momento nas BAUs a informação ela é compartilhada. A todo momento nas BAUs, nas aulas. Se você for fazer aulas com pessoas de ballroom de verdade, as pessoas vão estar sempre informando sobre a história, sobre o contexto, sobre por que pessoas trans devem estar dando aula de Vogue. As pessoas não sabem que o Vogue Femme foi criado por uma pessoa trans. O Vogue Femme ele foi desenvolvido por mulheres trans, então é por isso que as mulheres trans, as pessoas trans masculinas, as pessoas não binárias têm mais prioridade para estar representando a comunidade ballroom. Porque primeiro foi uma gata trans que criou a comunidade ballroom, Crystal LaBeija. Depois foram mulheres trans que criaram o Vogue Femme. Então, tipo assim, primeiro foi a criação, depois o pilar principal. Hoje a comunidade Ballroom ela só existe, só é forte do jeito que é por conta de pessoas trans. Porque também foi uma pessoa trans, a chamada Iconic Mother Amazon Leomi, que fez a comunidade Ballroom ser internacional do jeito que ela é hoje. A gata fez esse babado acontecer. Então, tipo assim, as pessoas elas têm que saber isso, sabe? As pessoas elas têm que entender todo o contexto histórico, todo o babado por trás. Sei lá. Há muita coisa a se aprender, sabe? Isso já é por si Falando uma sobre experiência protagonismo. educativa, como tu falas, né? Já é por si uma experiência educativa. Pensar Sim, que é uma cultura não somente protagonizada, porque ela poderia ser muito bem protagonizada, mas ela, além de protagonizada, é uma cultura inaugurada, fundada, e fundada no sentido de alicerçada na vivência desses corpos, que foi uma coisa para mim assim, quando eu entrei, que eu tive contato com a cultura ballroom, ou pelo menos quando eu saí dessa zona do superficial, né? Porque eu acho que os primeiros contatos é ok, é comum, não é normal. Eu acho que normal e comum são coisas diferentes. Mas é comum você ter contato com a ballroom por causa do mainstream, por causa do que está ali, né?
e acaba tendo acesso a essas informações. Mas quando eu saí desse espaço, que é o espaço do mainstream, que é o espaço superficial, estriado, e eu mergulhei, fui começar a entender a história, fui inclusive ter contato com pessoas fora do estado, né, da cena norte e nordeste, outras pessoas negras, fui compreendendo a relação e a dimensão política que existe por trás da Ballroom de uma forma mais aprofundada, que eu fui entender a minha vida. Eu fui entender a minha dança. Eu Sim. fui me Sabe a entender enquanto verdade? pessoa. Quando você acha a verdade, você vai ali Sim, encontrar a pura verdade. É isso que é Bauru. Quando você vai lá, você vê a coisa superficialmente, você acha muito encantadora. Mas eu não consigo expressar como eu me senti satisfeita quando eu fui dentro da Bauru e, tipo assim, meu Deus, eu achei a verdade. Que eu cheguei na Ballroom e senti assim, quando eu vi a Makayla no Vogue Fever em 2017, primeira vez que eu vi uma travesti assim na minha frente, e aí ela falou comigo, isso me deu força, isso me mostrou a verdade, sabe? Tipo, é isso que é a Ballroom. E isso já responde a tua pergunta, porque quando você chega na Ballroom e você descobre que primeiro foi uma comunidade criada por uma mulher trans. Segundo, foi uma comunidade que nasceu no meio do todo o lance de HIV, onde as pessoas eram simplesmente atacadas e jogadas na rua por serem LGBTs, e naquele tempo as travestis da cena Ballroom acolhiam essas pessoas dentro de casa. Pessoas cis, vocês estão entendendo quão privilégio vocês são? Tinham pessoas trans, as gatas trans em 1960, lutando na rua para alugar seu apartamento. Chegava na praça, tinha uma bicha lá que tinha sido expulsa da sua casa, e ela falava assim: vem cá, vem ser minha filha, vamos caminhar nas balsas. Usa meu nome ali, ó, você é minha filha agora, eu vou te acolher na minha casa, vou te dar um lar, vou te dar comida. Poucas pessoas sabem que a comunidade Ballroom ela começou dessa forma. Quando você chega na comunidade Ballroom e você descobre a verdade, a sua cabeça ela amplia. Isso é um fato, assim. Mas isso não muda que sim, dentro da comunidade ainda temos muitas coisas a aprender, muitas coisas a mudar e muitas coisas a serem movidas, sim, assim como em todos os espaços. Mas é isso que eu estou yeah. falando, as mudanças elas não podem ser em longo prazo. Mudanças que é sobre diversidade de gênero, diversidade sexual, mudanças que falam sobre ser humanos devem ser mudanças imediatas, porque isso fala de uma pessoa de carne e osso. Isso fala de uma vivência de uma pessoa. A gente falando aqui identidade de gênero, diversidade sexual, são muitas palavras e a gente esquece que nós estamos falando de pessoas humanas, de carne e osso, pessoas que vivem a vulnerabilidade, sentem isso na sua pele como um peso, sabe? Então, tipo, as mudanças que a gente escuta que devem acontecer na comunidade Ballroom e em todo o cenário mundial que seja, que fale sobre pessoas humanas, devem ser coisas imediatas e não de longo prazo. Porque eu não quero chegar num espaço como a Ballroom, falar que eu senti essa transfobia, que eu senti isso, que eu senti aquilo, e meu problema demorar muito para ser resolvido. Não, meu amor, eu quero isso agora, para ontem, sabe? É Porque isso. se não for resolvido, eu não vou querer estar aqui. Eu não vou querer Isso. E permanecer. essas pessoas vão sair. E as pessoas vão apostar. E não é isso. Não é sobre isso. E Não é é isso que sobre isso. acontece no meio das danças. Porque eu me afastei de todo o cenário, de tudo que é dança aqui de Fortaleza, eu quero distância. Se um dia eu der aula em academia de dança, vai ser porque eu serei muito bem paga. Porque eu não tenho mais. Tipo, eu nunca fui respeitada enquanto uma profissional. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Eu nunca fui respeitada como uma profissional do mesmo jeito que os outros homens fizeram eles são. A mesma desculpa de sempre. Ah, é porque esse homem, ele tem anos e anos e anos na dança. Vai conversar com essa pessoa. Essa pessoa tem um cérebro do tamanho de uma noz, que não sabe nem que é ser. E essa pessoa é considerada extremamente profissional. E eu fico tipo, gente, isso é um descaso. E por isso eu me afastei de todo o meio de dança que é. Falei.
E eu Nem acho que muito isso longe, não não. deveria Eu acho acontecer, eu não deveria me sentir assim. E não outras pessoas deveria não mesmo. deveriam se sentir assim também. Mas as Porque coisas, elas não são mudadas. a coisa que eu bato o pé para e sempre tenho tensionado comigo mesmo, inclusive, né? Eu falo de tensionar com as pessoas que estão próximas a mim, alunos, pessoas que estão em formação, de alguma forma têm contato comigo, mas eu me questiono, antes de questionar essas pessoas, eu me questiono, né? Que pensamento educacional é esse que eu prego tanto, ou que eu usufruo desse pensamento educacional para escrever trabalhos acadêmicos, para ocupar espaços palestrais, né, para falar sobre tantas coisas, mas quando a gente vai para o real, para o concreto, que é isso que tu acionas, eu ainda tenho estruturas e reproduzo e produzo violências, tá entendendo? Eu falo isso porque eu venho de uma trajetória e também, enfim, não é uma situação minha, né? Não é Juan, mas que é estrutural, que é existem diversos profissionais do campo da dança, existem coletivos, existem figuras, existem professores, existem formadores de opinião e formadores de outros profissionais que precisam entender de uma vez por todas que são LGBTfóbicos, que são transfóbicos, que são homofóbicos, bifóbicos, seja lá o que for nessa estrutura macro de violência, mas que são, ponto. E precisam reconhecer onde e quando são, em que momento estão sendo. Tinha um determinado momento da minha vida que talvez eu não tivesse forças ou não soubesse como identificar que aquilo que eu estava vivendo era ali LGBTfobia. E eu não sabia, no contexto da dança, né? Tô falando do contexto da dança, como reagir ou como agir, porque não existia o que eu chamo de acasalação naquele momento. A acasalação é esse encontro com outros corpos da diversidade que te permitem se formar enquanto uma casa, que te dão forças para discursar isso, para entender que tu não é a única pessoa que está passando por aquilo, que se tu não é a única pessoa que está passando por aquilo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, né? Sim. Enfim, tipo, eu fico um pouco chateado, vamos dizer assim, né? Fico puto, porque precisa se reconhecer. A gente precisa se reconhecer, né? Quando eu falo a gente, eu digo eu me coloco nesse lugar de profissional da dança, de professor, de artista, de pesquisador da dança. Eu preciso reconhecer quando eu estou produzindo e reproduzindo esses dispositivos de violência e quando eu preciso sanar isso, quando eu preciso resolver isso. E como tu disseste, o quando é agora. Sim. E aí, muito sobre também, não só sobre, tipo, saber quando eu estou fazendo o que é que eu estou fazendo. É calar minha boca enquanto eu estiver escutando também o que é que eu estou fazendo. Porque nem todas as pessoas cis, elas, quando elas falam que estão abertas a diálogo, elas estão realmente abertas a diálogo. Porque, ai, eu fui transfóbica, mas. Ai, aconteceu isso, mas. Ai, isso e aquilo não se generalidade. Cale a boca e escute o que a gente tem para falar. Se você está errada, você está errada. Não me importa se você está errada por falta de conhecimento. Não me importa se você está errada por falta de informação. Assuma que você está errada e mude. Ponto. Não precisa de vitimização. Tem gente cis que, tipo assim, é super transfóbica nas redes sociais, abertamente. E aí, quando são canceladas, vem nas redes sociais chorando. Ah, é porque eu não tive acesso a essa informação, não sei o que, não sei o que. Foda-se, meu amor. Você fez errado, não assumiu que fez errado e ainda vem se vitimizar sobre essa situação. Tipo assim, não. Calem a boca, escutem no final, abra sua boca só para assumir que você está errado e você vai mudar. Ponto. Ponto. Acho que vai Tipo mudar, assim, né? as Não, pessoas eu acho que elas nem usam que vai muito a mudar, né? as pessoas elas usam muita justificativa de tipo, ai, conhecimento LGBT é demais, ai, é muita informação. Mas a informação que é gratuita e de fácil acesso a todo momento, olha essa live aqui.
Sexta, sábado, domingo e segunda. Hoje, 4 dias eu passei fazendo live sobre pessoas trans. 4 dias seguidos. A senhora sabe, a senhora viu no meu Instagram que eu passei esses dias tudo falando sobre informação. Então as pessoas elas têm acesso fácil, as pessoas elas não querem simplesmente mudar e viver na sua mesma bolha de mesmice pro resto da sua vida. E é isso, deixa elas ficar na mesmice, porque a gente vai lá e ultrapassa as pessoas também. E aí, Fico pra quando trás. chega o mês da visibilidade trans, tá aí, né? Chega o Indicando, mês da visibilidade trans, compartilhando. ai, vamos fazer trabalho trans. Não, não. Yes. Não é sobre isso, aquela, né? Não é sobre isso. É sobre Watch um out, outro rolê. girl. Quando tu I'm falastes assim, sorry. né, que a pessoa tem que assumir que vai mudar. Eu acho que a pessoa não tem nem que assumir que vai mudar. A pessoa tem que dizer assim, estou mudando. Porque quando vai mudar, Mostrar parece a que a mudança mudança, não é só abrir a é. boca também, não. Mostrar a mudança. Porque o vai mudar parece que é para depois. Ah, olha, eu vou mudar quando eu aprender, quando eu isso, sabe? Tipo, não, Letinha, para agora. É Senta aqui, isso. repete comigo aqui. Você está mudando, você está fazendo alguma coisa? Não, Isso. né? Gente, aberto para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui na conversa ou no, na perguntinha, que a gente Tu está ainda super tá bem. sem me ver, sem me enxergar, eu ainda tô aí sem. Não, agora tá pleníssima, não tá fixada assim, já tá mais Ai, que nítida a imagem. tudo. É muito deboche. Ela sabe o que ela faz. Ela sabe o que ela é. Eu E tenho é propriedade do que eu tô trabalhoso. falando, essa generalidade vai se mostrar. É isso. É isso, sabe? Tipo assim, a cisgeneridade, ela fica passada quando a gente chega e mostra que tem poder, sabe? Que nós temos poder, que nós somos excelência, que nós somos uma breve potência. Que em breve a transgeneridade vai ser uma grande potência, a cisgeneridade vai comer poeira. Simplesmente. E é bom aceitar esse processo, né, de transformação que está acontecendo no agora. Não é uma transformação que vai acontecer depois, como está falando, né? Eu fico muito feliz, inclusive, de estar fazendo parte dessa transformação no sentido de poder viver isso na Ballroom, poder concretizar isso e ver que isso é palpável, que isso é real, sabe? Que isso não é uma projeção. Por mais micro que pareça ser, quando tu falas que estamos falando de pessoas, eu estou falando de amigas, eu estou falando de pessoas que estão próximas a mim, eu estou falando de mim que estão se transformando por causa de um movimento cultural. E estão se transformando e transformando o seu contexto, a sua realidade ali, né? Então é palpável, é palpável. Por mais que a gente esteja invisibilizado socialmente falando, no aspecto macro e no aspecto artístico também, porque se a gente for falar de violência simbólica, as práticas LGBTQIA+, elas são sim apagadas e invisibilizadas quando a gente fala de aprovação e edital. Já teve projeto meu que não foi aprovado e eu fui perguntar a justificativa e a pessoa não sabia me dizer por que não foi aprovado. Eu sabia por que não foi aprovado, eu sabia muito bem por que não foi aprovado. E aí entrei com recurso, solicitei tudo, não sei o que, e depois foi devidamente aprovado, né? Quando já deveria ter sido aprovado de. Isso aconteceu uma vez comigo, tu sabe por quê? Por causa do meu nome. Em um determinado espaço público de Fortaleza, eu participei de um edital que pedia nome social. Detalhe, tinha nome social. E aí eu mandei o edital todo escrito, blá 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 blá. Lá no meu nome eu coloquei Silvia Miranda Viana Macedo, belíssima. E aí a minha documentação do banco e a minha documentação não era retificada ainda. E aí mandei o edital e não passei. Fui lá e pedi justificativa. Me diga por que que meu projeto não foi bom o suficiente para passar nesse edital. E a pessoa falou que era porque a minha documentação estava diferente do nome que estava inscrito. Aí eu perguntei para essa pessoa que tipo de profissional era ela que não sabia da existência de pessoas trans que não eram retificadas. Uma pessoa que trabalhava no espaço público direcionado para a juventude e diversidade.
Assim, meu amor, e aí, como é que tu trabalha? Tu vai deixar de me passar nesse edital por causa de um nome? Sério mesmo. Até que eu fui lá, escrevi o meu recurso, falei que aquilo ali era um ato de transfobia, que não tinha nada a ver com o meu processo do edital, que o meu edital era babado, e que eles avaliassem novamente. Até que eles avaliaram e eu passei belíssima. Fiz a Usem bala recursos. T e dei meu nome e não deixei passar. Não, não vou, esse dinheiro não vai ser negado a mim por conta de um processo, de uma falta de informação dessa generalidade. Não, sim, se mantém. E ainda tem que fazer o papel de pedagoga, né? Travesti pedagoga. Que é que vai Sim. lá e para uma pessoa que já Só posso deveria. desenhar. Olha, meu amor, essa sou eu, trans. Eu tenho essa especificação. Tipo assim, gente, se manca. Tem Se gente fosse, cis que, meu Deus. se fosse num contexto mais amplo, ainda tipo, respirava e dizia assim: vamos lá, fulano, deixa eu explicar o negócio que está atuando ali naquele contexto, que deveria saber daquela informação. É isso que eu também respiro forte quando eu vou conversar com alguns professores, professoras e professoras, falando no campo da educação, assim, né? Ah, Juan, não sei o quê, é muito confuso, é isso, é não sei o quê. Aí eu, gatinha, assanhada, você tá querendo o quê? Porque você é um profissional da educação, você tem que saber isso, gata. Exatamente, a obrigação dessas essas pessoas não entendem que a obrigação dessas pessoas saberem sobre essas questões. As pessoas elas não entendem que é obrigação delas saberem disso. Eu vou voltar para falar mais uma vez dos espaços públicos de Fortaleza, que é bom que tiver alguém aqui de Fortaleza, né? Já se identifica. E aí eu dei uma Ai, meu Deus. formação uma vez para funcionários para falar sobre atendimento para pessoas trans. Como atender, como acolher as pessoas trans no equipamento, né? E eu lembro que falando, um funcionário levantou a mão e perguntou assim: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu não acha que a violência que acontece é porque é muita informação e as pessoas elas não sabem? Aí eu falei, eu acho que também, mas eu também acho que esse grande problema só acontece porque vocês não entendem que é obrigação de vocês, primeiramente, saberem antes de errarem. Porque é a obrigação de vocês que trabalham direcionados para a diversidade. Pessoas que trabalham com pessoas devem saber como se comportar. Tu acha que alguém de telemarketing que liga pra gente, que trabalha diretamente falando com pessoas, pergunta meu nome ou pronome que eu quero ser chamada? Essas pessoas não são ensinadas a fazer isso. E isso já é uma grande situação também, sabe? Tipo, eu, quanto pessoa trans, eu tenho pavor de fazer ligação. Eu odeio fazer ligação, porque eu sempre tenho o meu gênero, meu pronome errado. E mesmo eu falando, meu amor, meu nome é Silvia Miranda Viana Macedo, e a pessoa, amigão, meu chapa, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa, ela aprendesse lá no seu processo seletivo, que quando eu vou conversar com uma pessoa, eu chego perguntando o nome da pessoa e o pronome da pessoa, essas situações não aconteceriam. Tá vendo como é simples? E eu, pessoa trans, tenho que vir ensinar isso pra uma pessoa cis que é profissional, sabe? Que tá Tipo ali para isso, assim, né? é isso, sabe? Tipo, é que o nem tu falou. Às vezes tem momentos que é muito cansativo, porque a gente não só vem fazer uma denúncia, como a gente acaba tendo que fazer a linha pedagoga. E ensinar essas crianças a como se comportar, como não ser transfóbicas. E eu também não tenho obrigação disso, não. Eu posso chegar só com as minhas demandas e falar, se vira. Eu não tenho obrigação de estar ensinando ninguém a ser gente, não. Se manquem. Às vezes eu pergunto para as pessoas se elas não têm vergonha na cara que eu, com uma travesti de 21 anos, indo ensinar um velho de um equipamento público de 50 anos como atender uma pessoa LGBT. Meu povo se manca. Né? Você é um artista profissional, um artista cis profissional. Eu não deveria estar vindo aqui ensinar ninguém. Você já deveria saber de tudo isso antes de eu pisar meu pé aqui, sabe? É isso. Espero que tenha alguém de Fortaleza nessa live. Gente, tem perguntinhas? Fique à vontade para perguntar. A gente já se encaminhou
já se caminhou, na verdade, né? Porque as perguntas que eu... Não, tem mais uma pergunta, mas eu acho que você respondeu, mas eu vou fazer essa pergunta para você sentir à vontade. E dizer, não, eu não quero responder. É, na sua opinião, como a vivência na Ballroom, no Vogue, te transformou? Como ela contribuiu com o teu processo de amadurecimento enquanto pessoa LGBTQIA+. Hum, hum. Eita, que pergunta difícil. Babado, viu? Peraí, vai dar certo. Olha, é um processo muito delicado, né? Porque, tipo assim, quando eu falo que a Ballroom ela é minha vida, é porque a Ballroom ela veio no momento que me deu vida. Antes da transição, eu, tipo, morava com a minha mãe e com meu pai. E aí, meu pai era muito alcoólatra e muito transfóbico. E eram sempre muitas violências dentro de casa, violências verbais muito insanas e violências físicas com a minha mãe. E naquele tempo eu era uma gay afeminada muito fraca. Não acreditava na minha potência, não acreditava no meu poder, não acreditava que eu seria uma pessoa forte o suficiente para mudar aquela situação. E aí, em 2017 fui pro Vogue Fever, conheci a Makayla pessoalmente. Naquele momento a gente pôde conversar, e naquele tempo também eu lembro que eu pude ver a Akira pessoalmente pela primeira vez. E eu sempre falo isso, que a Makayla, ela foi a pessoa que mais me ajudou a me descobrir enquanto uma travesti. E a Akira foi a pessoa que mais me ajudou com as informações sobre a comunidade Ballroom, sobre como desenvolver o Ballroom. E aí, em janeiro de 2018, eu já fui para o Rio, porque eu queria conhecer mais da Makayla. Porque quando eu conheci a Makayla, eu comecei a conversar com ela, eu falei, será se eu sou travesti? Eu vou lá no Rio, só pra confirmar. A doida, né? Fui lá do Rio, conversei com ela, tipo assim, tive essa convivência mais forte com ela. O que pra mim foi muito enriquecedor, eu passar dias e dias colada do lado de uma travesti, a gente dormindo juntas e falando sobre nossas vivências. E ela começou a falar sobre as coisas dela antes da transição. E eu comecei, meu Deus, ela tá falando tudo que eu tô sentindo, o que é que tá acontecendo na minha cabeça. E aí eu lembro que quando eu voltei para Fortaleza, já com tudo isso na minha cabeça, já era da Avalanx, a Akira tinha me chamado para Avalanx e eu pude me reconhecer enquanto pessoa travesti. E antes da transição também eu não tinha pessoas que, tipo assim, me fortaleciam e eu sabia que as pessoas estavam por mim, sabe, sempre. E quando eu conheci a Ballroom, quando eu pude estar na Avalanx, que eu senti esse sentimento de house, quando a Ballroom foi se fortalecendo aqui em Fortaleza, a John Seth, por exemplo, que mora aqui comigo, uma gay da Ballroom daqui, a Bud Safada, ela também fez parte do meu processo. Então a Ballroom, ela me fortaleceu primeiro para eu conseguir me assumir enquanto travesti. Então a Ballroom, ela revelou quem eu realmente era do primeiro momento. Então, tipo, ela me deu vida desde o começo. E quando eu me assumi enquanto travesti, as violências dentro de casa só aumentaram. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer, que agora, enquanto travesti, eu tinha muito mais medo de morrer. Isso é literalmente, enquanto travesti, eu comecei a sentir muito mais medo de morrer, de ser espancada, sabe? Só que aí, quando a minha mãe se demonstrou tão apegada por mim, quando eu me assumi travesti, que eu falei, não, gente, eu vou me arriscar minha vida por essa mulher. E vou fazer de tudo pra gente viver bem. Até que em junho de 2018, a gente criou coragem, denunciou ele e ele foi embora. Viveu só eu e a minha mãe depois disso. Então a comunidade Ballroom, ela revelou quem eu realmente era, depois ela me fortaleceu o suficiente para eu mudar a minha história. Porque eu mudei a minha história. Eu não me via enquanto uma pessoa forte, literalmente falando, lidar com questões emocionais, lidar com questões de casa. Isso para mim era muito confuso. E desde criança eu passava por isso e por isso eu tive que me adultizar. Por isso que eu sou uma pioneira tão nova, né? Tipo, eu tive que me evoluir. Eu me forcei a evoluir porque eu precisava evoluir para saber como lidar com essas situações que eu lidava desde criança. E aí, quando eu conheci a Ballroom, eu percebi que, tipo, ali,
o meu desenvolvimento ia misturar com a força que aquele espaço estava me dando. Porque meu Deus do céu, tipo assim, eu não consegui, sei lá, descrever em palavras o quão eu senti, assim, tão, sei lá, potencializada quando eu cheguei. E é essa sensação que eu queria que as outras pessoas sentissem. E foi essa ligação, assim, Potencializada. que a Boro teve. Nossa, tô sem palavras, assim, porque eu acho que de todos os relatos sobre como a vivência artística transformou, esse foi um dos mais fortes, assim, que eu já ouvi, saca? E eu, não só nesse contexto das lives, mas no contexto geral mesmo, quando eu pergunto sobre práticas LGBTQIA+, na dança. Entender que essas práticas, elas não transformam somente os nossos corpos, quer dizer, elas também transformam os nossos corpos, mas elas transformam a própria vida, né? Tipo, a própria forma com que a gente lida com a vida, a partir da forma com que transforma a gente, né? Primeiro eu preciso lidar comigo mesmo para depois enfrentar os demônios que a rodeiam. Tem uma perguntinha aqui para você. Eu Como já foi li a participar do... pergunta. Ah, tudo! E conta dessa história. Como foi participar do Então, Glitter? O que mudou na sua vida após Glitter? Gente! Aqui tipo entrando assim. no outro tópico. Então, tipo assim, é verdade. A pergunta não tem muito a ver com o assunto de hoje. E o glitter Uhum. também não é uma coisa que eu gosto muito de falar abertamente, porque o glitter não trouxe nada de bom para minha vida, a não ser fotos bonitas e um grande risco de saúde mental. Então, tipo assim, o glitter para mim foi um programa de YouTube que me deu fotos bonitas e serviu para me adoecer. Ponto. Então fechamos a pauta aquela. Então fechamos a pauta. Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui, Gaga. Eu quero, para finalizar, te agradecer muito, mas muito mesmo, assim. E eu espero que a gente troque em outros momentos, não só nesse momento, que está sendo um momento profissional. Eu gosto sempre no final da live ressaltar. Essa é uma live aprovada no projeto, onde é financiada a arte que foi divulgada, os artistas que estão aqui se comunicando com vocês, toda a estrutura que existe por trás é uma estrutura financiada, e isso é uma grande conquista, principalmente porque, enfim, né, a gente está ocupando um espaço que é nosso por direito, e para falar, estamos aqui, estamos vivendo, estamos sobrevivendo, estamos resistindo e reexistindo, criando outras existências, e dizer que, para além disso, encontrar pessoas como você, como as outras pessoas que já perpassaram aqui nessa trajetória, nesse projeto que finaliza esse ciclo hoje, é de muita aprendizagem para mim, enquanto ser humano, enquanto artista, professor e pesquisador, que está nesse lugar que tu acionaste agora, do empoderamento a ponto de criar coragem para mudar a sua própria vida. Eu estou exatamente nesse lugar que tu acionas, sabe? De me desarmariar mesmo nas redes sociais, na dança, de assumir esses trâmites para a família e dizer: sou sim um profissional que está estudando e está vivendo práticas LGBTQIA+, na dança, né? Que estou criando outros campos e, com a licença da palavra, que se exploda quem não está apoiando, quem não está colando, o que interessa é que eu estou criando uma rede que precisa ser criada, né? Que precisa ser, que na verdade acho que essa rede ela sempre existiu, mas a gente agora está conseguindo criar laços para essa rede, né? E esse laço aqui que a internet nos permitiu, que a internet tem nos permitido, principalmente na cena norte e nordeste, na comunidade Balão, está sendo muito bonita, está sendo muito forte, está sendo transformadora na minha vida. Agora estou falando enquanto Juan, e está sendo transformador na vida de muitas pessoas que eu tenho certeza que também se sentem aí nesse lugar, né? E saber, e te dizer que é uma honra, mana, conversar contigo, toda me tremendo, toda nervosa, Ai, mas gente, foi é tudo. isso, né? Tipo, eu agradeço muito pelo convite, sabe? Agradeço a todo mundo que estava aqui, parou seu tempo para escutar, porque tempo é precioso, né? E se você para o seu tempo para escutar o que a pessoa quer falar, é porque aquele assunto é importante para você. Então, agradeço muito vocês que pararam seu tempo para escutar o que eu tinha para falar.
Obrigada, Juan, pelo convite. Foi muito babado, assim. Eu amei falar sobre isso. Eu adoro falar sobre Ballroom. Eu sempre sinto o mesmo nervosismo, assim, para falar sobre o Ballroom sempre. É sempre, tipo assim, algo que mexe muito com a minha emoção. Então, eu sempre vou falar com muito entusiasmo, porque é a minha vida, é o que eu vivo, é o que eu faço todos os dias. E eu sinto muito que é isso, sabe? E a Ballroom, ela vem para mostrar novas possibilidades de existência, novas possibilidades de arte, novos corpos e, tipo, novas mudanças e novos processos, né? Eu acho que a Ballroom, ela só tem a favorecer essas coisas para as pessoas. E espero que a comunidade daí só cresça, só cresça, só cresça daqui a pouco, quando for seguro, né? Talvez a gata batendo aí no norte, chegando aí, Eu ó, acho Gloss. Bela. Belíssima nas balls. Eu acho Gloss. E pode ter certeza que vai rolar sim. Não sei se estarei aqui, não te garanto, né? Porque também não sei o que vai vir do futuro para a gatinha aqui. Mas eu estando aqui, tu já sabe, tem casa, É tem isso. literalmente tem casa, tem setor e tem casa, casa coletivo, a casa de Maniva, né? Tem espaço, tem vivência, tem trocas, tem muito que se fazer também, muito aqui curtir. Eu acho que a gente fala um pouco de fazer, mas a gente também está falando de curtir, também de viver, né? De celebrar a própria vida, celebrar que estamos vivos. E eu espero que você possa estar colando aqui com a gente para celebrar as nossas vidas, tá certo? Em Tá, breve Glória? estarei. Em breve Tá estarei. tudo. Obrigado, baby. Beijos. Obrigada, Até a boa próxima. noite. Beijo, gente. Obrigado mais uma vez. Encerramos o nosso projeto por este momento, por este ciclo. Futuramente, quem sabe, a gente retorne com outras lives e outros diálogos. Muito obrigado. Quem quiser a certificação da live, me manda uma mensagem no direct, que eu produzo um certificado para você. Tá bom? Um beijo e até a próxima.